Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula específica de um assunto muito interessante, um assunto aí que ainda não está sendo cobrado muito em concurso público, mas você pode ter certeza que esse assunto já será cobrado bastante em concurso público, ok? Trata-se da Lei 13.709 de 2018, né? Lei 13.709, ela trata sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Professor, Lei Geral de Proteção de Dados? Exatamente, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vou falar aqui um pouquinho para vocês, ó. Então, é Lei Geral da Proteção de Dados. Professor, que tipo de dados, né? Claro, dados aqui, ó, dados, ó, pessoais, ah. Como assim, professor? Dados pessoais, né? Dados pessoais. Hoje em dia, nós sabemos que hoje, principalmente no mundo comercial, né? No mundo comercial, o cadastro é tudo, né? O cadastro das pessoas, o cadastro aí dos clientes, né? É uma grande fonte aí de geração de renda por parte das empresas, né? E o que acontece, né? Esse cadastro, até pouco tempo atrás, eu digo, aliás, até hoje, né, isso acontece muito, o quê? A utilização indevida, né? Indevida desse tipo de cadastro, né? Ah, professor, como assim? Puxa, professor, eu recebo aí, professor, ligações aí, me oferecendo produtos aí que eu nunca ouvi falar, né? Ou seja, nesse caso é o quê? Há uma violação a essa lei aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então ela vem tratar, ela vem regulamentar essas informações aí de proteção de dados, né? Importante? Sim, muito importante. Como disse para vocês, ainda este assunto não está sendo cobrado muito em concurso público, mas você pode ter certeza que rapidamente ela vai ser cobrada aí com bastante frequência esse assunto. Por isso que nós iremos estudar aí os principais assuntos aí da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Outra coisa muito importante, né? Não sei se vocês já entraram com sites, né? Com certeza já entraram em sites lá e prestaram atenção que todos os sites têm uma palavrinha chamada política de confidencialidade, né? Confidencialidade, né? Ou seja, as informações suas ali são confidenciais para aquela empresa, para aquele site, né? Política, né? Política vai nortear as ações da organização, né? As políticas de confidencialidade, após a publicação desta lei aqui, a 13.709, tiveram o quê? Que se adaptar. Adaptar como, professor? Para atender os dispositivos que nós temos aqui da Lei Geral da Proteção de Dados. Bacana? Ótimo, né? Professor, eu faço um pequeno histórico aqui, faço, né? Então vem comigo, né? Olha aqui, em agosto, atenção, né? Então aqui em agosto, né, de 2018, né, nós tivemos aí a publicação desse marco, né, que foi a lei, atenção, 13.709, tá? Claro, de 2018, né? O que aconteceu, professor, né? Aconteceu o seguinte, né? Em dezembro, tá, de 2018, ou seja, no mesmo ano, né, foi editada uma medida provisória a 869, né? Inclusive, foi a última medida provisória editada por até então presidente Michel Temer, né? Foi a última medida provisória editada por ele, né? Olha aí, dezembro de 2019. Essa medida provisória aqui, ela alterou significativamente o quê? Esta lei, tá? A lei 13.709. E aí, nós tivemos o quê? A conversão da medida provisória 869 na lei, né? Na lei aqui, ó, em julho, né? Em julho de 2019, né? Nós tivemos aqui a publicação aqui da conversão da lei, da medida provisória 869 na lei 13.853 de 2019, né? Professor, por que você está falando isso? Porque esta alteração aqui da lei 13.853 foi uma alteração gigante, né? Uma alteração aí que alterou muito o texto da lei, né? Eu sou da opinião que podia fazer o seguinte, já tirasse logo de circulação a 13.709, revogasse ela e editava tudo de novo na 13.853, mas o legislador assim não quis. Então isso aqui é o marco aqui que eu tenho que explicar para vocês aqui.
essa alteração aí, porque foram alterações recentes, né? Olha, em agosto a lei foi publicada, já em dezembro já mandaram uma medida provisória gigantesca que foi convertida no quê? Na lei 13.853, né? Bacana? Ok. Vem comigo. Estrutura da lei, né? Como é que essa lei está estruturada? Como é que essa lei está estruturada? Em 10 capítulos, né? Eu, particularmente, eu adoro, né, quando nós temos uma lei que ela é toda ela organizada por capítulos, né? Por quê, professor? Porque os capítulos eles vão organizando os assuntos, né? E assim fica mais fácil o aluno ter uma visão sistêmica do assunto. Vem comigo. Primeiro, disposições preliminares, né? O que trata as disposições preliminares? Aí este conceito, essa explicação das disposições preliminares não serve apenas para essa aula, serve aí para todas as leis, na qual você tem o primeiro capítulo, o primeiro título, que fala de disposições preliminares. Normalmente, o que é tratado nas disposições preliminares? É tratado o quê? O objeto da lei. Para que serve a lei, né? É tratado o quê? O alcance da lei, né? Quem está sujeito à lei, traz o quê? A parte de definições, traz parte de conceitos, né? Traz também o que? Aquilo aonde não se aplica determinado conceito. Então nós temos aqui as disposições preliminares, né? Que vai ser objeto dessa primeira parte da nossa aula, né? Detalhe, essas disposições preliminares, né, trazem conceitos que serão utilizados durante toda a lei, né? Por exemplo, o título 2, capítulo 2, o que trata o capítulo 2, né? Ele trata, né, exatamente o quê? Do tratamento de dados pessoais. Professor, dados pessoais, qual que é o conceito? O conceito dos dados pessoais estão aqui nos conceitos aqui das disposições preliminares, né? Então, essa é a importância das disposições preliminares, né? Dados pessoais, ele vai ter 4 tratativas de dados pessoais, né? Dados pessoais, lá são o que? Os pessoais, das pessoas, né? Das pessoas naturais, né? Vamos lá, requisito para o tratamento de dados pessoais, ou seja, qual que é o requisito? O principal requisito para o tratamento tem que ter o quê? O consentimento do titular do direito, né? Que é a pessoa, né? Tratamento de dados pessoais sensíveis, né? Professor, o que significa dado pessoal sensível, né? Dado é o quê? São dados ali, são porque o conjunto de dados forma uma informação, não é isso? Dados pessoais sensíveis são alguns dados extras, né? Por exemplo, informações relativas à religião, à raça, cor, opção sexual, saúde, ou seja, são dados pessoais sensíveis. Prof, onde que eu tiro o conceito dos dados pessoais sensíveis? Claro, aqui nas disposições preliminares. O legislador trouxe também uma seção específica nos dados pessoais para o tratamento de pessoas, de crianças e dados pessoais de crianças e de adolescentes. E, finalmente, o término do tratamento de dados, né? O que é o término? Quando se encerra a necessidade daquela informação do dado pessoal, o que fazer? Está aqui nesse capítulo, né? Nós temos o capítulo 3º, que fala o quê? Dos direitos do titular. Professor, direitos do titular. Quem que é esse titular? Aquela pessoa que é possuidora das informações, o titular daquelas informações. Eu, professor Luiz, eu vou lá na Amazon e faço um cadastro. Quem que é o titular daquela informação? Eu, Luiz, né? Eu tenho direitos? Tenho. Os direitos do titular está aqui descrito no capítulo 3º. Inclusive, esse capítulo 3º aqui teve grande impacto, principalmente em todas as políticas de confidencialidade aí existentes aí no Brasil, né? Capítulo 4, né? É o seguinte, vem comigo. Gente, olha só, Lei Geral de Proteção de Dados. Lei geral significa que ela vai ser aplicada em tudo, né? Aí eu pergunto para vocês aí, meus amigos, minhas amigas, né? Eu pergunto para vocês o seguinte, gente, olha só, né? Eu pergunto, o poder público manipula, dá tratamento em dados? Com certeza, né? Então nós temos aí um capítulo específico, né, para que o poder público também siga as regras de tratamento de dados pessoais, né? Poder público aí, inclusive, é o possuidor dos maiores bancos de dados, né? Professor, transferência internacional de dados, né? Também o legislador se preocupou com este assunto. Prof, como assim, né? Transferência internacional de dados. Olha só, uma empresa brasileira tem dados de pessoas brasileiras, né? Daqui residem. Ela vai transferir para o exterior, é o quê? Uma transferência internacional, ou vice-versa. Claro, o legislador trouxe também aí essa tratativa. Vem comigo, capítulo 6º, né? Dos agentes de tratamento.
Professor, quem que é o agente de tratamento? Aí nós temos aqui do controlador, né? Quem controlador? É o dono daquele banco de dados. Professor, quem que é o operador? Né? Vamos dizer aqui, a LAC Concursos, né? Tem um banco de dados? Sim, tem um banco de dados. Quem que é o controlador? Eu, professor Luiz, eu sou proprietário da empresa, sou controlador, a empresa é controladora. Agora, eu, pessoalmente, eu sou operador? Não. Quem que é o operador? Vai ser lá o nosso TI. Então ele vai trazer o quê? O papel dessas pessoas aqui, né? O papel dessas pessoas aqui no tratamento de dados, né? Aí tem o encarregado, né? Os responsáveis do ressarcimento de dados, né? Aí para você recuperar essas informações, né? Capítulo 7º, né? Da segurança das boas práticas, né? Ou seja, aqui ele traz aqui também, né? Algumas políticas de governança corporativa, né? De governança, regras de compliance, né? Então ele trata aqui algum dispositivo que esses operadores de banco de dados têm que ter em relação à segurança e o sigilo dos dados, né? E ok, capítulo 8, da fiscalização. Ou seja, nós temos aí toda uma ação estatal de fiscalização e, claro, aplicação de sanções administrativas aqui, que o legislador fez a previsão, né? Ok, vamos lá, são 10 capítulos, capítulo número 9. Esse capítulo número 9 foi o capítulo mais alterado pela medida provisória 869, né? O que acontece? Ele deu um upgrade, né? Ele já tinha criado, mas aqui deu um upgrade bastante na área de atuação de um cara chamado Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então ele trouxe, né, no âmbito do poder público, né, o que? Uma organização, uma pessoa, autoridade, o que? Responsável pela proteção geral dos dados, né? E claro, trouxe um conselho também, né? Um conselho aí para poder aí gerenciar todo esse produto. E finalmente, o último capítulo, disposições finais e transitórias, são aí informações de fechamento, né? No nosso curso, esse curso que eu planejei para vocês, nós iremos aí até o capítulo 9, tá? Até o capítulo 9 nós iremos, porque são o que? As partes mais importantes aí do nosso estudo, do nosso aprendizado. Bacana? Entenderam? Bacana, né? E aí, professor, por que tudo isso, cara? Porque é importante, né? O aluno, quando tem uma visão sistêmica do assunto, é muito mais fácil ele memorizar, ele é muito mais fácil ter o aprendizado, né? Eu observo na minha vida de professor que o aluno, ele não se preocupa em aprender, né? Ele quer o quê? Decorar, memorizar. Eu digo, quando você entende, quando você compreende, quando você tem uma visão sistêmica, para que existe tal coisa, você gera aprendizado. Aquilo que você gera aprendizado é um conhecimento aí mais consistente que você adquire, ok? Você entende, né? Ok, vamos lá, capítulo 1º, disposições preliminares, né? Vou trazer para vocês aqui uma informação que não serve apenas para essa lei, para essa aula, né? Mas geral. Normalmente, preste atenção, né? Normalmente, eu digo aí, maioria esmagadora das leis, 95% das leis, sempre o artigo 1º, né, ele traz o quê? O objeto da lei, o conteúdo da lei, para que serve, para que essa lei. Então o artigo 1º sempre ele vai para que serve a lei, o objeto da lei, tá? Ele dá o cartão de visita. Então vem comigo, esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Professor, vamos interpretar tratamento, né? Tratamento, aqui você pode colocar a palavra utilização, ó, entre aspas aqui, ó, utilização, tá? Ou seja, eu, professor Luiz, fui lá na Amazon, fiz um cadastro. Então, a Amazon vai dar o tratamento dessas informações. Aí, tratamento de quê, professor? De dados pessoais. Olha aí, gente. Dados pessoais, né? Então aqui, esta proteção, este revestimento aqui, ele protege os dados pessoais. Isso é questão de concurso, né? Assunto novo, assunto ainda que vai começar a entrar no mundo dos concursos, você tem que saber. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Bacana, né? Aí ele fala, entre vírgulas, né? Aposto explicativo está reforçando que tipo de dados pessoais, inclusive meios digitais. Eu trocaria, né?
essa palavra aqui, inclusive, colocava assim, né? Especialmente os dados digitais, porque a grande maioria hoje de dados estão digitais, né? Ok, tratamento por parte de quem, né? Olha só, então eu, Luiz, coloquei meu dado lá, na Amazon, por exemplo, né? Em meio digital, bacana, atende por pessoa natural, né? Ou por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público e privado. Opa, professor, então você fez um cadastro na Amazon, ele entra aqui no objeto da lei? Claro, porque lá é pessoa jurídica de direito privado, bacana. Professor, eu fiz um cadastro no site um site lá da Secretaria de Habitação do município de Cuiabá. E aí, é uma pessoa de direito privado, público, aliás, né? E também a secretaria, então a Secretaria lá de Habitação está sujeito? Sim, bacana, né? Eu fui lá e fiz o quê? Um cadastro no site do professor Sidney Martins, né? O nosso grande amigo, parceiro aqui da LAC. Então, também ela vai ser objeto de tratamento desses dados, né? Então é o seguinte, vamos lá, explicando, né? Faz parte da introdução da aula, né? O primeiro capítulo, cara, disposições preliminares, se você consegue fixar o juízo de valor, fica mais fácil você adquirir não o estudo, mas o aprendizado da lei. Esta lei dispõe sobre o tratamento, ou seja, a utilização das informações de quê? De dados pessoais. Na prova estará dados de pessoas jurídicas, né? Inclusive por meios digitais. Por quem? Por pessoa natural, pessoa jurídica ou pessoa ou direito ou privado, né? Direito público ou privado. Bacana. Pronto, fechou, né? Tudo bem. Professor, o que ele quer? O que ele quer? Qual o direito que ele quer aqui, né? O que ele quer? Com o objetivo de proteger. Olha, ele quer proteger. Ele quer proteger quem? Os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais de quem? Dessa pessoa que é titular dos dados pessoais. Professor, quais são os direitos fundamentais explícitos que esta lei vem a proteger? São 3 direitos fundamentais. Primeiro, o direito de liberdade, né? O direito de liberdade. Professor, como assim, professor, direito de liberdade? Para ele poder fazer cadastro onde ele quiser e saber que ali, tá certo, não vai ter restrições, né? Sabendo que ali não vai ser utilizado aí pelo mundo do crime, por exemplo, né? Ou para aquela chatice, né, daquelas campanhas inúteis aí publicitárias de ligação de telefone, né? Eu, pessoalmente, quando recebo ligação 021, 011 aí, rapaz, eu atendo, mas 90% dessas ligações que eu recebo assim, cara, você pode ter certeza que são ligações aí de oferecendo produto. Então a liberdade, você tem a liberdade, né, de estar no seu aconchego e não ser interrompido por uma ligação, por exemplo. A liberdade é um direito fundamental a ser protegido. De privacidade, né? Privacidade. Como assim, professor, privacidade, né? A privacidade é o seguinte, né? Privacidade é que aquelas informações ali estejam seguras, né? Sejam protegidas, por exemplo, né? E, finalmente, o terceiro direito fundamental que esta lei tende a proteger é o direito, presta atenção, o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, né? Opa, professor, isso aqui é novo para mim, né? O livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Professor, vem comigo, livre desenvolvimento, né? Desenvolvimento da personalidade, né? Da pessoa natural, né? Vamos comigo. Então, vamos supor que todos nós estamos desenvolvendo. Nós não estamos nos desenvolvendo? Sim. Então, é claro, você é uma pessoa diferente, né, em relação à pessoa de 3 anos atrás. Pode ter certeza disso. Por que você é uma pessoa diferente? Não de caráter, né? Porque caráter é aqueles princípios que estão lá, né? Mas mesmo assim sofre mutações, né? Sofre mutações, principalmente pelo meio, né? Então, livre, desenvolvimento da personalidade. Você é diferente, teoricamente, 3 anos atrás. Por quê, professor? Porque a sua personalidade recebeu mais informações, teve mais experiências, né? Teve mais experiências de vida, convívio, e você está o quê? Desenvolveu a sua personalidade, né? Então, as pessoas naturais, né? Elas estão sempre em desenvolvimento. Então, o quê? A proteção dos dados pessoais contribui para seu livre desenvolvimento. Professor, por que contribui para o seu livre desenvolvimento, né? Porque você pode aí se cadastrar
né, você utilizar serviços aí e saber o seguinte, né, que esses serão protegidos. Então você está você cadastrando, tendo direito às informações, você vai o quê? Se desenvolver. Bacana, encerrado, vamos lá, questão de concurso, eu estou investindo um tempo nisso porque isso pode cair, tá? Porque ele envolve outros ramos do direito, envolve aqui direito constitucional, direitos humanos. Então quais são os direitos fundamentais que a lei tende a proteger? 3 bens jurídicos, né? Da liberdade, né? Da privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Isso tem que constar no seu caderno, isso tem que constar na sua revisão, né? Professor, que mais? Vem comigo. Parágrafo único, né? O parágrafo único ele vai trazer o alcance dessa lei, né? As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional. Olha só, interesse nacional, ou seja, abrangência em todo o território nacional, né? E devem ser observadas pela União, pelos estados, DF e municípios. Então aí ela é uma lei nacional, né? Uma lei nacional que obriga a todos aí a obedecer essa lei, né? Inclusive, né, outras pessoas políticas, né? Bacana. Artigo 1º, pago, né? Artigo 2º, vamos lá, ainda na justificação porque da criação da lei. O artigo 1º, a gente deixou bem claro por que essa lei existe, né? Ela quer o quê? Então, proteger os dados pessoais, inclusive os eletrônicos, os digitais, né? Por qualquer um que venha dar tratamento a essas informações, que vão utilizar essas informações. Pessoa física, direito público, pessoas físicas, pessoas jurídicas, direito público e pessoas jurídicas, direito privado, né? Ok. Ela quer proteger o quê? 3 direitos. A liberdade, tá? A liberdade, né? A liberdade, ele quer proteger a privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Bacana. Com base nisso vem o artigo 2º. Olha só. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, né? A disciplina, ou seja, com base nesses fundamentos aqui, e muitos desses fundamentos, né? Aliás, todos esses fundamentos, direta ou indiretamente, estão contidos na nossa Constituição, que foi o quê? O referencial teórico para a elaboração da Lei 13.709, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Vamos lá, quais fundamentos? Cara, isso aqui pode cair, ó. Respeito à privacidade, claro, ótimo, né? Você vai lá, você faz um cadastro minucioso, né? Inclusive colocando a sua vida íntima, né? Tá certo? Lá, você participa de uma pesquisa, né? De uma empresa lá de sex shop, por exemplo, lá e pergunta, né? Quantas vezes você quantas vezes por mês ou por semana você tem relações sexuais, por exemplo, né? Informações íntimas, pessoais, né? Olha lá, respeita a privacidade, né? Então você olha a proteção, olha o alcance dessa lei, né? Então respeita a privacidade. A privacidade, ela é de interesse de quem? Daquela pessoa natural que forneceu informação, né? Autodeterminação informativa, da liberdade de expressão, né? De informação, de comunicação, de opinião, inviolabilidade da intimidade, e da honra da imagem, principalmente esse item 4, né? O desenvolvimento econômico, tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, né? Principalmente a defesa do consumidor, para que você proteja os dados que não sejam utilizados aí de forma errada, né? Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, que eu expliquei, né? A dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais, né? Ou seja, são todos esses os fundamentos aí que vão nortear essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Bacana, né? Ótimo, né? Então vem comigo. Disposições preliminares, vamos lá. Artigo 3º, tá? Artigo 3º, importante, olha só. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento, tá? Claro que nós teremos aquelas exceções. O que são as exceções? Aquilo que não se aplica, que é o artigo 4º, né? Então é o seguinte, qualquer operação de tratamento. Então aqui está Luiz Antônio de Carvalho, né? O LAC, né? Eu tenho dados pessoais. Ok, tá? Prof, o que significa aqui? A qualquer operação de tratamento. Então, meus dados pessoais, tá? Vão ser utilizados pela empresa
A. Então, tratamento utilizado, ó. Qualquer operação de tratamento. Então, aqui, ó, qualquer... Ó, esse aqui que é o âmbito, né? Meus dados pessoais. Ela visa dar o direito aqui à pessoa, né? Realizada. Olha só. Aqui pode ser empresa A, pode ser pessoa natural. Ó, pessoa natural. Ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Empresa A, público, né? Pública. Ou privada. Ok. Independentemente do meio. Pode ser eletrônico, pode ser em papel, né? Do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que. Agora ele vem, né? Desde que. Esse desde que, ele vai trazer, né? Quais as informações desses dados pessoais que se enquadram nessa lei. Né? Aí ele fala que é o quê? O campo de atuação. Então, o artigo 3º, ele vai estar comunicando para a sociedade, né, o escopo da lei, né, o que vai ser considerado, né, operação de tratamento de dados pessoais. Desde que, primeiro, né, óbvio, né, que a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Isso aqui não é um tratado internacional. Quando há um tratado internacional ratificado e confirmado entre os países, ele tem o quê? Aplicação além do território nacional. Isso aqui não é um tratado, isso aqui é uma lei nacional, né? Então é o seguinte, esse dado tem que ser tratado aqui no Brasil, no território nacional, ok? A atividade de tratamento, tá? Aqui é a operação de tratamento, está tratando a atividade de tratamento, tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços. Olha aí, tá? Atividade de tratamento, ele vai querer oferecer bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Claro, território nacional, né? E finalmente, né, último escopo aí que está no objeto dessa lei, quais são os dados aí pessoais, está aqui. Os dados pessoais, objeto de tratamento, tenham sido coletados em território nacional. Então, a gente observar aqui, né, se a gente resumir a abrangência desses dados pessoais, a abrangência aqui é gigantesca, tá? A abrangência aqui é gigantesca, né? Então, aqui eu posso dizer que a maioria esmagadora das informações aqui, né, são aquelas produzidas no território nacional. Tem exceções? Tem. Importante, artigo 4º, que a gente vai falar já já, né? Esse artigo 3º, nós temos aqui 2 parágrafos. O parágrafo 1º. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Ó, cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Aqui está dizendo aqui, ó, gente, né? Professor, aqui esses território nacional, os dados são exclusivamente de brasileiros? Não. Aí ele colocou o seguinte, olha que condição, olha o conceito de dados coletados no território nacional. Um argentino vem para o Brasil, em Florianópolis, passar suas férias de verão. Ótimo, né? Ali ele fez um cadastro no bolichinho, no mercadinho, né? E aí, professor? E aí, professor? Aí, ali, como foi em território nacional aquela coleta, ele é considerado o quê? Dado coletado, ou seja, aquela informação do argentino, né? Do estrangeiro, também será escopo de proteção dessa lei. Parágrafo 4º, né? Exceptua-se, ou seja, exceção, né? Do disposto no inciso 1, né? Deste artigo, o tratamento de dados previsto na lei, artigo 4º, inciso 4º, né? Professor, o que trata aqui o inciso 4º, que é o próximo inciso, né? O inciso 4, né? Vai trazer os casos, ó, de não aplicação da lei. De não aplicação da lei. Entre as hipóteses de não aplicação da lei, nós temos 4 hipóteses, né? A 4ª hipótese aqui são dados estrangeiros. Tá? Dados estrangeiros, né? Dados estrangeiros, né? Ou seja, né, estou colocando, claro que a gente vai chegar no artigo 4º, inciso 4º, a gente vai detalhar essa informação, né? Como assim, dado? Vamos lá, o brasileiro, né, foi nos Estados Unidos, tá? Vamos pegar uma loja bacana lá que tem nos Estados Unidos, né?
uma grande lá, Best Buy de informática, né? Uma loja lá de informática lá, Best Buy, né? O que acontece? Ele foi lá e fez um cadastro nos Estados Unidos. É território nacional? Não. Não, o cara é brasileiro, mas lá é outro território, é outras regras, não tem nada a ver. Entendeu? Faz sentido? Então é o seguinte, o artigo 3º, resumindo para vocês, para você ter um aprendizado. Aqui não é leitura, aqui é aprendizado, né? Regra geral, dado produzido, claro, dado, pessoa natural, pessoal produzido no território nacional aí por ambas por operador, por atividade, né? E assim por diante. Bacana, fechou, né? Ok, e agora? Agora, assunto importante também, né? Assunto importante também, né? Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, tá? Não se aplica, né? Então essa lei não se aplica, né? Senão seria uma KGB, né? Onde não se aplica? Inciso 1º, importante. Esse inciso 1º você tem que ter um juízo de valor. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Eu, professor Luiz, junto com a minha esposa, tá? Eu moro no condomínio fechado, existe portaria, tá? E aí é o seguinte, vou fazer o aniversário de 13 anos da minha filhinha. Vou convidar os pais dos amiguinhos dela para o cadastro na portaria. No cadastro da portaria, há necessidade do RG, CPF, telefone, e-mail, enfim, das informações. Eu peço essas informações, esses dados pessoais dos convidados, coloco num papelinho, numa lista, entrego lá na portaria. Esses dados estão sob proteção da Lei 13.709, certo ou errado? Errado. Por que não está protegido? Atenção, entendam agora. Agora vocês vão entender o escopo. Esse evento é um evento realizado por pessoa natural, certo ou errado? Certo. Para fins exclusivamente particulares, certo. Meu particular, da minha esposa, aniversário da minha filhinha. E não econômico? Não econômico. Então, com base no inciso 1 da negativa, agora vocês vão entenderem certinho o escopo desses dados, né? Qual que é o oposto, tá, do particular? Comercial. Qual que é o oposto do não econômico, né? Econômico. Aí. Então é o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, basicamente, vai atuar na proteção dos dados, aqueles dados, né, claro, dados de pessoa natural, a gente já viu no artigo 1º, né, que sejam de foro comercial e econômico. Aí, comercial e econômico. Então, essa é a lei, né? Tanto direta ou indiretamente. Bacana? Então, isso aqui, gente, objeto de prova. Então, vem comigo. Exclusivamente particulares e não econômicos não estão no objeto dessa lei, tá? Bacana, professor. São quantos itens? Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você aí que está assistindo essa aula nossa demonstrativa no YouTube. Gente, preste atenção. Nós aqui da Lá Concurso, nós somos um grande player de cursos preparatórios, em especial para carreiras bancárias. E nós preparamos um super curso para você que pretende ser empregado da Caixa Econômica Federal em 2022. Este ano, 2022, acredito eu que o concurso deve sair. Por quê? Porque ano passado nós tivemos somente para cargos para reserva de cadastro, reserva para PCD, que não preenche todas as necessidades da Caixa Econômica. Gente, olha só, como forma de amenizar a interrupção dos seus estudos, este curso, preste atenção, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 45, mas você vai pegar o valor da promoção.
Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você fala diretamente com nossa central de atendimento, toda ela estruturada para receber vocês, e fala: eu quero o desconto promocional da Caixa Econômica que o professor Lac falou no vídeo do YouTube. Você pode resumir isso, que você vai pagar 10 parcelas de R$ 30. Tá bom, meus amigos? Pode confiar, esse curso nosso é muito competitivo, um curso de altíssimo nível. Espero vocês aqui na LAC.